Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer a gravação de uma nova aula a respeito para dar continuidade os nossos conteúdos, né, de instalações elétricas industriais, né? Também farei um outro vídeo na sequência dessa para explicar um pouco sobre como vai ser vai ser a nossa avaliação. Então, além desse vídeo, vai ter um outro, então não deixem de assistir o outro, que também vai ter as datas bem certinho, né, para que a gente possa discutir, bater o martelo com relação à avaliação, né, desse trimestre aí, e, e seria isso. Tá? Então, esse conteúdo já está relacionado com o próximo trimestre, tá, pessoal? Esse conteúdo de eficiência energética. Então, a gente está meio que adiantando isso daí, tá? Então, eficiência energética, né? Acho que todos já ouviram falar sobre esse nome. É um nome que está, uma palavra, um conjunto de palavras que está extremamente em voga, né? Todo mundo fala e ouve falar de eficiência energética, né? Mas, enfim, o que é essa eficiência energética, né? Da onde que vem esse cara, né? Basicamente, o termo eficiência energética vem ganhando força nos últimos anos porque a gente está cada vez demandando mais energia, né? Por causa das tecnologias, o crescimento de tecnologia, a gente começa a abraçar algumas tecnologias como sendo essenciais, né? Com exemplo, hoje, né, a gente consegue vivenciar isso porque sem a tecnologia nós não estaríamos conseguindo tocar as nossas aulas, né? Porque a gente não teria computador, não teria internet. Então, hoje em dia, até para a gente ter uma aula, a gente está precisando contar com essa tecnologia e contar com uma quantidade considerável de energia desprendida para isso, né? Coisas que, se a gente pensasse ali em 1970, 1950, né, a gente nem imaginava ter algo nesse sentido, né? Talvez só nos livros de ficção, tá? Então, como a gente vem crescendo nessa demanda, só que a quantidade de energia que nós temos ao todo, ela é finita, né? E a gente tem que começar a buscar formas de gerar energia, né? Diferente, né? Conseguir outras formas de energia, como também a gente tem que buscar uma eficiência dos nossos equipamentos elétricos, né? Elétricos ou qualquer outro que, por exemplo, um forno, né? Um fogão, ele usa ele usa ah, ele usa um tipo de energia que é o gás. O gás, ele é uma fonte de energia, né, esgotável, né, mas ele usa essa energia, né? Então a gente tem que buscar uma eficiência de todos os tipos de equipamentos e dispositivos que utilizam isso, né? E aqui tem um pouco dessa cronologia, né, do que aconteceu, né? As crises energéticas, elas começaram lá em 1970, né, quando a Organização do Petróleo, né, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que é a OPEP, ela começa a estabelecer um preço, né, para o valor do barril de petróleo, né? Então, se a gente pegar e ver ali, ó, em 1971, o barril de petróleo custava $4, né? No fim da década de 70, ela custa $40. Dias atuais, vou até pesquisar aqui para a gente ter um que eu acho que talvez isso esteja desatualizado, né? De petróleo hoje. Vamos ver quanto é que ele está. Não estou achando o valor em dólares. Só tem o valor em real. Mas eu acho que está abaixo desses $80 aí, tá? Isso basicamente porque
porque por causa dessa crise que nós estamos vivendo, da pandemia, né, a demanda por petróleo, ela reduziu, né? Então a gente tem essa pequena variação, mas antes, isso que o petróleo caiu muito nos últimos tempos aí, né? Então acho que hoje ainda ele está em torno dos $40, né? Mas isso também está relacionado a gente buscar outras formas de fornecer energia, né? O petróleo é muito utilizado para máquinas, né? E também para locomoção. Só que a gente vê que cada vez mais a gente está substituindo trens por trens movidos a óleo, a petróleo ou carvão, né? Por trens elétricos, por exemplo, né? A gente está trocando carros que são movidos a gasolina ou a óleo diesel e a gente está substituindo isso por carros elétricos, né? E uma coisa que vem junto com isso, em 1985, um tempinho atrás, o Brasil instituiu o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, né? E por meio desse programa, né, várias situações foram promovidas, né? E uma delas até esse selo que está aí do lado, né? Que o Programa Nacional ele está relacionado com a Procel, ele é a Procel, né? E a Procel elaborou essa questão de rotular, né? De fazer um rótulo que mostre para o consumidor que é leigo naquele assunto, se aquele equipamento, comparado com os demais da categoria dele, se ele é mais ou menos eficiente. Então a gente consegue categorizar esses caras por questão de consumo energético, tá bem? Então, basicamente, a eficiência energética ela tem como base o quê? Realizar um estudo nas diversas cargas de uma instalação a fim de verificar o seu potencial de desperdício, né? Aqui a gente vai estar focando bastante, pessoal, na parte de energia elétrica, que é aquilo que a gente se propôs a fazer na nossa disciplina, tá? Perdão. Que a gente se propôs a fazer aqui na nossa disciplina, né? Mas tem várias outras fontes de energia, né, que poderiam ser consideradas no estudo como esse aí, tá? Então vamos lá. Segmentos que podem ser analisados. Então aqui são alguns, né? Iluminação, condutores elétricos, né? Existe hoje uma norma que basicamente ela tá destinada a fazer um cálculo de viabilidade de eu utilizar um cabo mais grosso, né, ou com a bitola maior daquela que deveria ser utilizada, considerando as perdas, né? Porque aí se eu utilizo um cabo com a bitola maior, eu vou estar tendo menos perdas nesse material, nesse condutor. Por causa do quê? Por causa da questão do efeito Joule, né? Basicamente. E tem outras questões, mas basicamente o efeito Joule. Que eu aumentando a bitola de um cabo, eu diminuo a resistência dela, né? A resistência daquele material, né? E assim, pessoal, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso ter pode valer a pena eu utilizar aquele cabo, né? Um cabo maior para esse fim, né? Análise de fator de potência que a gente falou aqui também, motores elétricos, utilizar motores elétricos mais eficientes, o tipo de como está sendo consumida a água numa certa instalação. A gente vive aí numa situação bem problemática no Paraná, a gente não, mas os nossos vizinhos aqui, né? De consumo, de questão de racionamento de água. Climatização, ventilação natural, né? Tem uma parte da arquitetura que fala bastante sobre ventilação natural e também iluminação natural. A parte de refrigeração, aquecimento de água, elevadores e escadas rolantes, ar comprimido, enfim. Instalação elétrica como um todo, controle da demanda, como isso está acontecendo, né?
E o primeiro passo para a gente fazer isso na parte de instalações elétricas é a gente conhecer a nossa instalação elétrica, né? Conhecer, eu digo, saber os dados, né, que ela pode estar consumindo ali, né? Como que a gente está consumindo a nossa energia, né? Como, quando e onde na nossa instalação, né? Qual parte da nossa instalação está consumindo mais ou menos energia. Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer seria um levantamento, né, geral de todos dos aparelhos que estão ligados numa indústria ou numa casa e tal, né? A gente vai fazer esse levantamento para verificar quais equipamentos tem, qual é a potência desse equipamento, muitas vezes saber uma estimativa de quanto tempo ela está conectada ou ligada ou requerendo a energia da rede, né? Segundo passo, realizar medições de parâmetros elétricos, como energia, demanda ativa e reativa, corrente, tensão e fator de potência. Essa parte de medições, pessoal, utilizada muitas vezes utilizando um analisador de potência, que é esse cara que está aqui do lado, né? Basicamente, esse cara aqui, ele faz a medição de corrente através dos alicates amperímetros, que mostram aqui na imagem, né? E ele também tem medidores de tensão. Se ele mede corrente, mede tensão, ele mede potência. Se a potência medida ao longo de um certo tempo é energia, né? Então aí a gente consegue ter esses parâmetros, né? E ela consegue medir durante um bom intervalo de tempo. Tem analisadores de potência aí que conseguem captar dados para mais de mês, né? E a ideia seria ele pegar mais de mês ali para pelo menos um mês, na verdade, para que eu possa analisar isso de forma bacana. Daí ele tem essa interface, né, que eu consigo estar verificando os dados ali em tempo real, mas também eu consigo baixar esses dados através de uma planilha e tal, para eu conseguir fazer essa verificação, tá? Ou essa análise. Aí eu posso fazer as medições, né? Que eu falei das medições através da leitura instantânea, né? De um valor, aí utilizando o multímetro, né? O valor da energia obtida utilizando o tempo médio de funcionamento de cada setor, né? Então, se eu faço... Só que esse tipo de medição aí, ele é meio insegura, né? Eu posso fazer essa medida, mas eu vou ficar preso àquele valor que eu coletei naquele instante de tempo. O que é que eu quero dizer com isso, né? Eu faço uma medida no momento em que, sei lá, 12:30, onde grande parte dos meus colaboradores estão almoçando e tal, não sei o que, ou seja, o maquinário está parado. Então eu vou ter um subdimensionamento. Ou às vezes eu faço uma medida no momento em que todas as máquinas estão ligadas, e isso normalmente não acontece. Então eu vou estar sobredimensionando alguma coisa, tá? Mas é uma forma, né? Medição de motores, né? A gente pode obter resultados que indiquem a substituição ou não dos motores utilizados, né? Então a gente pode fazer utilizando um analisador de potência, verificar ali como que ele está funcionando, fazer uma análise do motor ou da aplicação como um todo, como uma coisa simples, como um todo não, a aplicação, a linha ali que você está analisando, você pode verificar como que está funcionando, ou um motor específico dessa linha, né? Aqui algumas sugestões, né, de como fazer essas medições que foram tiradas do MAMED, né, do livro do MAMED, Instalações Elétricas Industriais, né? Então, pequenos motores até 5 CV, né, a medição de valores instantâneos realizados em seus terminais, enquanto ele está rodando ali, né? Quando ele estiver rodando e eu fazer essa análise, daí eu consigo verificar se esse cara está ou não está atuando conforme ele deveria, tá? Motores com maior potência que operam de forma uniforme, né? Ou seja, se ele está ali atuando, ele não fica acionando e desacionando o tempo inteiro, eu posso fazer a medição nos terminais, só que dessa forma não de forma instantânea. Eu vou ter que medir no intervalo de 4 horas para verificar a oscilação que esse motor vai
vai ter, mesmo ele tendo uma aplicação uniforme, ele vai ter variações de carga, então eu precisaria ter um maior intervalo de tempo. Em motores que não operam de forma contínua, ele deve ser medido pelo menos um ciclo completo, ou seja, imagina lá uma linha de produção completa, né? Então, esse motor tá funcionando nesse ciclo, né? Nessa linha, então eu teria que fazer uma medida pelo menos do início até o fim desse processo em cima desse motor, para ver como ele vai se comportar e assim eu consigo replicar esse ciclo. Sei lá, esse ciclo se repete 10 vezes durante o dia, então eu vou ter como precisar isso daí, tá? Medição em centros de controle de motores, né, o que a gente chama de CCM. Né, ele tem o objetivo de obter a informação de consumo, níveis de tensão e distorção harmônica, relacionado a um grupo de motores que eles estão correlacionados ali, eles estão atuando estão ligados ao mesmo quadro, ao mesmo centro, e eles normalmente vão estar ligados a uma mesma aplicação, tá? Então, o ideal é que a gente faça essa medição de pelo menos 24 horas, tá? Outra questão, quadro geral de força, né? O principal quadro que existe, né? Avaliar os ganhos quando a gente vai fazer essa medição quando a gente implementar alguma coisa, né? Normalmente é feita essa medida geral, né? Utilizando o analisador de potência antes de fazer alguma aplicação e depois que você faz alguma medida específica no teu sistema, você faz essa medida de novo para verificar qual é o ganho obtido através da medida que você implementou, tá? Aqui é um exemplo de uma tabela de medição, né? Aqui normalmente é feito a cada 15 minutos, tá? Não quer dizer que ele vai medir a cada 15 minutos, mas ele vai integralizar um período de 15 minutos, né? Então, basicamente, ele tem lá, vai ter um gráfico, né? E o próprio equipamento, ele integraliza, ou seja, ele vai transformar aquele período de 15 minutos em um valor de consumo de energia, né? Então, vocês podem ver que os dados ali estão a cada 15 minutos, é por isso que eu trouxe isso para vocês. E o interessante é que dá para fazer, né, e é uma análise bem precisa, né, pelos dias da semana e pela média semanal dos horários, né, que a gente tem aplicado aqui, né? Então, provavelmente ali, se você fizesse uma análise ali no IFC, por exemplo, a gente teria ali por volta das 18 horas, 19 horas, a gente tem um pico de consumo porque a gente liga quase todas as energias, e no período ali de 11h30 até 1h, porque muitos dos computadores são desligados, luzes são desligadas, né, a gente provavelmente vai ter um consumo menor. Né? Então a gente consegue fazer uma análise de quando que é utilizada a energia e como está sendo utilizada essa energia de forma geral, tá? E aí, com posse desses dados, você pode fazer, por exemplo, um gráfico, né? Aqui estão sobrepostos todos os gráficos, né? O de cada dia da semana, né? Junto com a média semanal, né? A média semanal seria esse 8 aqui, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que 6 e 7, que é sábado e domingo, elas estão praticamente sobrepostas, né? Onde a gente, na indústria, ali no caso, normalmente tem só os serviços essenciais, e nos outros dias da semana, de segunda a sexta, né? A gente tem um consumo parecido e todos acima da média, tá? Então é bom também para ver isso visual. Eu gosto desse tipo de visualização, mas eu não gosto quando tem muita informação, né? Essa figura eu tirei do Mamed também, então eu não gosto muito quando tem muita informação junta, né? Se fosse para apresentar isso para um cliente, por exemplo, eu traria os gráficos um ao lado do outro utilizando a mesma gradação, né? Gradação que eu digo seria essa divisão, né? Para que o cliente consiga ver a diferença entre cada um dos dias, tá? Daí, como é que eu faço para estimar um consumo mensal de energia, né? A gente pode ver qual que é a demanda máxima no mês, né?
qual foi o valor máximo de energia que ele consumiu naquele mês, né? A gente viu que isso é um valor importante para a fatura de energia. Qual é o consumo de energia ativa que ele tem no mês e o tempo que foi feita a medição, né? O tempo em horas de medição, né? E aí você pega o consumo de energia, ou nesse caso aí que está sendo mostrado, ele não é um mês completo, né? Então, você pode pegar um período de tempo, né? Você vê quanto de energia que ele foi consumida e o tempo que você fez a medição. Daí você faz essa divisão uma pela outra, né? Do quanto consumiu pelo tempo medido, né? E aí você consegue encontrar um valor médio por hora. Daí, para encontrar um consumo médio mensal, você vai pegar esse consumo médio por hora, multiplicar por 24 horas e multiplicar por 30 dias, aí você vai ter o consumo mensal, tá? Aí a gente tem essa forma que é chamado valor presente líquido, né? Que isso é uma ferramenta da economia para a gente verificar investimentos, né? Isso aí é bem interessante. A fórmula assusta um pouco, né? Mas basicamente qual é a teoria por trás do valor presente líquido? É que o dinheiro de amanhã vale menos do que o dinheiro de hoje, né? Ou seja, ele tem um poder de compra menor do que o meu dinheiro de hoje, né? O meu dinheiro de hoje ele vale mais do que o dinheiro de amanhã, tá? Então isso quer dizer que o meu dinheiro de amanhã ele teria que ser maior para ser equivalente ao que eu tenho hoje, né? E aí entra na parte de investimentos e tal, né? Então, às vezes, você pode ter uma falsa impressão que aquele investimento vale a pena. Investimento em alguma medida de eficiência energética vale a pena. Então, você tem que fazer basicamente um fluxo de caixa, que basicamente é o quê? É a quantidade de receitas que você tem, menos a quantidade de despesas, né? Essa subtração, essa diferença que existe entre os dois é o que nós chamamos de fluxo de caixa do período, né? Seja o fluxo de caixa anual, mensal, diário, aí normalmente é feito anual, tá? Ali ele está como fluxo de caixa mensal, né? Na descrição da fórmula. Mas normalmente, como os investimentos eles são a um prazo maior, né? Muitas vezes 10, 15, 20 anos, que é o tempo de aplicação daquela medida, daí o pessoal analisa anual, mas não vai mudar muita coisa. A única questão é que se você está fazendo com fluxo de caixa mensal, você vai ter que usar uma taxa mensal. Se você está usando um fluxo de caixa anual, você tem que usar uma taxa anual, tá bem? Como eu falei, a equação pode assustar um pouco, mas aqueles que já utilizaram o Excel ou o Calc, né? Eu recomendo vocês darem uma olhada, lá tem uma equação que já faz isso meio que automático para vocês, né? Então, aquela questão da lei do menor esforço, né? Tipo, tem uma pessoa que faz esse cálculo, mas o interessante é você entender o que está por trás disso daí para que vocês, se vocês cometerem um erro ali na hora da digitação, que vocês consigam verificar que esse erro aconteceu e refazer os cálculos, tá bem? Aí aqui no final eu deixo um exemplinho, né, de como tá fazendo isso daí, né, para que vocês possam estar fazendo, e isso aí vai contar para aquela nota de trabalhos para o terceiro trimestre, tá bem? Então seria basicamente isso. Na próxima semana eu pretendo fazer uma aula, na próxima não, mas na outra, provavelmente fazer uma aula, como é que se chama? Ao vivo, né? Síncrona, né? Para que a gente possa discutir um pouco mais esse assunto, tá bem? Então, um abraço para vocês, uma ótima semana aí para todos vocês que está começando a semana, né? E que seja de bastante crescimento para todos vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.